Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado aqui no campus Monte Alegre, o campus mais conhecido da PUC, mas que tem o apoio dos estudos em História da Ciência que ocorrem no outro campus de Exatas da PUC, campus Marquês de Paranaguá, que fica pertinho da Consolação, da Praça Roosevelt. Quem ainda não conhece, vale a pena. Lá nós temos, inclusive, uma biblioteca digital com milhares de manuscritos, textos antigos em História da Ciência, que nos ajudam, então, a compreender esse fenômeno fantástico que toma conta do nosso corpo, da nossa vida, que é a ciência e a sua tecnologia presente na nossa vida. E hoje nós temos um convidado muito especial, um convidado que já esteve conosco aqui no Nova Estela. Quem quiser vai lá e procura no YouTube, né, e vê a outra participação do Francisco Tupy, né, querido professor especializado em games, game designer, né, nessa nova linguagem, mestrando na USP, na área também comunicação, mas na área de games, e que vai conversar conosco. Já tivemos uma longa conversa com o querido Tupy sobre a história do game, a história do jogar, né, e como isso foi, né, nos mostrou de uma forma muito didática e clara, né, como é que toda a tradição do jogo vai acabar se juntando com a eletrônica, né, com o vídeo, né, e fazer uma transformação, uma revolução muito grande no entretenimento, né, nas novidades que o século XXI, né, nos colocam em pauta nos dedos das pessoas, na vida cotidiana, né? Mas hoje, Tupy, eu gostaria que você focasse um pouquinho, né, até pelo lado aqui da nossa TV PUC, que está muito ligada à questão acadêmica educacional, né? Como é que o game, né, ou não, né, uma polêmica, né? Como é que o game pode participar, colaborar, fazer parte da sala de aula, né, do web currículo, né, que o pessoal fala tanto? Qual é a relação do game, se há uma relação, né, com a educação, com o educar? Muito bem-vindo novamente ao nosso Agradeço estar aqui novamente, uma honra. Eu sou bem suspeito para responder essa pergunta. Tenho informação para a gente fazer vários programas sobre a questão do jogo e da escola. Eu defendo isso com extrema veemência, né? Não é uma defesa panfletária, acaba sendo uma defesa baseada em fatos científicos, outros tipos de pesquisas, né? E a gente tem uma série de provas ou uma série de situações que podem corroborar para isso. Então, o videogame é um instrumento, né? Ele precisa ser visto como um instrumento e compreender como ele funciona. Então, a gente tem basicamente dois tipos de games. A gente tem os jogos mainstream, que são que as grandes produtoras fazem, né, que não têm o comprometimento com o ensino, e ainda assim eu defendo que eles podem ser utilizados em sala de aula, contanto que saiba como utilizá-los. E os jogos que são feitos voltados para o ensino, né? Então, tem os estúdios, agora tem uma série de recursos, alguns professores estão se interessando, você tem toda uma continuidade que inicia-se no e-learning, né, com os designers instrucionais. Então você pega aquele e-learning mais clássico, né, o ensino à distância, que era pergunta e resposta, né, e muitas pessoas conseguiam burlar e conseguem burlar porque tem a apostila do lado, né, ou alguém hackeia, ou não tem uma certa atratividade para a pessoa ficar ali na frente do computador, acaba fazendo obrigado, né? E aí o que acontece? Então, com essa evolução, com essa necessidade de qualidade, com essa vantagem do ensino à distância por conta do custo, né? Porque você pagou o professor ali uma vez, você fez o conteúdo, você consegue monitorar o que o funcionário, o que o aluno está fazendo, está estudando, né? Então, por essa concorrência de mercado, por esse aumento da qualidade e por ser uma linguagem que cada vez mais tem gerações e gerações que já são nativos, né? Então, por exemplo, uns 30, 40 anos atrás, quem nascia e fosse jogar, já estava jogando numa adolescência, numa fase adulta. Hoje não. Hoje, até um tempo atrás mesmo, né, quem nasce depois da década de 80, o videogame já estava na casa, né? Então, é aquilo que eu falo, as pessoas têm muito preconceito com videogame. Mas eu falo, provavelmente você, se tiver algum problema, você vai discar uns 90, ou se você tiver que viajar, você vai ter que viajar de avião, ou se você for fazer uma cirurgia, você vai num médico
X. O que todos esses profissionais têm em comum? Todos foram treinados com videogame. E à medida que começaram a surgir gerações de profissionais que tinham essa coordenação fina no dedo, de apertar o botão e mexer no joystick, começaram a ter mais e mais instrumentos, né, que pudessem ser operados com uma perícia, no mínimo boa, por esse profissional que já veio com essa habilidade natural. Né? Então você tem os jogos educativos, que nem sempre são bons, porque eles não têm uma qualidade, ou até então não eram tão bons, né? Porque não tinham uma certa qualidade ou um nível de acabamento igual um jogo mainstream. E você tem um jogo mainstream. Né? Então, por exemplo, você, que tem guerra, que tem corrida de carro, que o pessoal pega o carro, atropela todo mundo. Né? Provavelmente isso não tem nada de educativo. Mas um professor na sala de aula, ele pode ter a possibilidade de mediatizar, ele ser um intermediário entre o jogo e o aluno. Né? Quando, eu costumo comentar muito assim, quando se nega algo para um jovem, você perde uma oportunidade. Se você falar, é proibido, não vai jogar. Porque ele ouviu aquilo, ele vai na casa do amiguinho e vai ter. Ele vai jogar. Ou senão ele fala, tá bom. Ele entra na internet, que ele sabe mexer 10 vezes melhor, e ele pega uma versão pirata e vai olhar. Tem uma vez eu estava, acho que 1 ano atrás, né, fazendo uma palestra sobre as possibilidades do uso de redes sociais e a literatura, né? Uma outra área que eu me interesso, já conversamos aqui no Nova Estela, né? E estava presente a secretária da Educação de Minas Gerais, né? E no final da palestra ela me comentou assim, professor, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu sei que eu tenho ensino médio, né? Eu tenho dificuldade de manter os alunos 4, 5 horas, né, na escola, né? E eu sei que muitos deles saem e passam 6 horas, às vezes 8 horas numa lan house, né, ensino público, né? E ela falou, alguma coisa está estranha, né? Tem bastante a ver com o que você está dizendo, quer dizer, há uma facilidade, né? Isso eu comprovei quando eu trabalhava em projetos de incentivo à leitura Tocantins, interior do Espírito Santo, né? Que as lan houses naquela época, né? Até naquela época era caro ainda você ter a tua própria acesso à internet, hoje em dia também, até o acesso à internet começa a cair de preço, mas a lan house era extremamente barato. Lá no Tocantins eu pagava R$1, ficava 1 hora, né, online. Né? E a molecada que estava lá na lan house, em Peixe, lá no meio do interiorzão do Tocantins, Gurupi, cidades pequenas, mas que todas têm lan house. Né? Era a garotada da escola, que saía da escola e ia lá, e como você falou, entrava na net e se divertia em N jogos e, né, redes e tudo mais. Né? Então, há o que você falou, o nativo, né, nativo do game, da internet, né, ele tem uma propensão muito grande para isso. E o professor, às vezes, não está se percebendo e aproveitando essa oportunidade. Com certeza. Por isso também que a gente foca muito a formação desse professor. Né? Um professor que consiga dialogar com o aluno. Né? Então, questões como dialogismo, protagonismo, o videogame ele encampa muito bem essa possibilidade. Porque, por exemplo, citando o senhor, o conteúdo do século XIX com o professor do século XX, com o aluno do século XXI. Então, você tem ali Vamos até esclarecer essa frase que rodou aí a internet. Ela não é minha, né? É da Pilar Pérez, que é uma especialista espanhola no uso das tecnologias na educação. Ela esteve no Brasil há uns anos atrás, a convite aqui do governo do estado de São Paulo, deu palestras e ela representa uma experiência em regiões difíceis, com jovens em situações complicadas também na Espanha, em Madrid, né? E através de um site, né, o ler.es, né, site de leitura, né, mas uma leitura que envolve música, envolve jogos, envolve uma série de coisas, ela conseguiu um trabalho muito interessante com jovens em situações de risco, situações ligadas a drogas, tudo, lá na Espanha. E ela mencionava exatamente essa frase, que pelo menos eu ouvi na boca da Pilar, né, que a gente está lidando com um modelo quase que físico, né, de uma escola bolada, né, pensada na Revolução Industrial, né, no apogeu
das fábricas, né, na Inglaterra, na Alemanha, na Europa, né, e dali né, pelo mesmo modelo de produção, tudo se bolou a sala de aula com esse modelo que a gente tem. Né? Então, isso seriam salas de aula do 19. Os professores somos todos nós nascidos no século XX, não tem como, né? Nós estamos em 2013, não dá para ter um professor ainda de 13 anos, né? Apesar que a gente pode aprender muito com a molecada, mas enfim, isso é uma outra questão. E por último, os alunos, a partir de agora, serão todos nascidos no século XXI, porque né, já estamos aí 13 anos do novo século milênio. Né? Então isso cria essa situação, de certa forma, uma expectativa, né, de algumas pessoas no mundo, de uma certa tendência para a gente ter uma mudança em toda a estrutura. Né? Você acha que nessa mudança o game tem um papel importante? Eu diria que 100%. Por quê? Ir para a escola, dentro daquilo que o jovem está acostumado, daquilo que ele gosta, é uma viagem no tempo. Né? Então ele está naquele mundo, sendo bombardeado, imerso por valores, por símbolos, por uma velocidade, aí ele chega na escola. A ponte do jovem com o mundo, sem dúvida nenhuma, é a internet, mas o conteúdo que ele busca. E aí o elemento que gera a busca para ele de conhecimento, muitas vezes é o jogo. Então, por exemplo, muitas vezes eu vejo mães chegarem para mim e falar: olha, eu não gostava de videogame, mas meu filho jogou God of War, que é um jogo de extrema carnificina, de um personagem que mata Zeus, inclusive, né? Mas graças ao jogo, o meu filho começou a estudar mitologia. Né? O game, para ser essa plataforma, o jogo para ser essa plataforma, ele serve inclusive de estímulo à tecnologia. Então, por exemplo, recentemente o presidente Barack Obama veio a público instituir a programação para os ciclos básicos. Né? E um dos exemplos que ele dá é o Mark Zuckerberg, criador do Facebook, que ele fala que graças ao interesse dele por jogos, ele jovem quis começar a programar, então isso despertou uma literacia tecnológica nele, uma alfabetização tecnológica, uma compreensão de cadeias de produção e tentativas e erro, né? Tanto que a gente vê no filme, lê as biografias, começa tudo como se fosse uma brincadeira, porque era uma linguagem que estava próxima a ele. E aí o que acontece? Graças a toda essa familiaridade à tecnologia, ele faz o quê? Ele cria o Facebook. Então ele tinha aquela visão não só de conceber a ideia, mas de pôr em prática a ideia. Né? Não só isso, por exemplo, a gente tem os Predator Drones, né? Todas aquelas máquinas controladas do exército americano, os controles são assemelhados a joysticks de videogames. Né? Então, o exército americano ele tem todo um programa de recrutamento associado a videogame. Né? Então, o jogo extrapola o próprio jogo. Então, eu lembro na época que, década de 80, fim da década de 80, quando estava começando uma outra geração, que era o Master System, o Mega Drive, que eram outras plataformas de jogos, né? Que startam todo um processo, mas eu lembro que um pouquinho depois do Atari, um gap sem jogo, o que se tinha? Você tinha gibi, você tinha filme e você tinha documentário. Então eu me lembro como criança, naquela época que eu vi o Jacques Cousteau, eu falava: nossa, eu estou na sala da minha casa, mas tem um mundo inteiro para se descobrir. Pô, se eu mergulhar no mar eu vou ver um tubarão, e se eu for numa floresta do Bornéu eu vou ver um certo tipo de vegetação. Abria a cabeça, era um despertar. Esses jovens, eles têm isso através do quê? Do game. Você tem todo um mundo virtual, algo que obviamente é feito para atrair a atenção, é feito para atrair o tempo, mas está aquela molecada vendo aquilo, você fica vendo. Vai numa escola hoje, obviamente que as escolas não têm videogames, mas tem YouTube. E eles ficam vendo vídeos de jogos e ficam conversando, acaba sendo um elemento de cultura. Então imagina você como um professor, como educador, você deslegitimar isso, você fala: isso é uma porcaria, isso não é legal. Você está matando aquilo que a criançada, a molecada, os alunos gostam. Né? E com isso você está matando a chance de poder ensinar português, história, geografia. Então conseguir aproveitar essa força, né,
esse fascínio, falar, pô, você gosta de jogar videogame? Mas você sabia que você tá... Isso aí foi baseado numa história X, Y, isso aí foi baseado num Rei Arthur, né? Isso aí foi baseado em tal princípio da mitologia? Ou você sabia que para fazer isso você tem um programa de lógica que faz isso, para você apertar o botão? Então, a partir desses interesses, né, dessa curiosidade, porque o jogo em si, ele estimula a criatividade para resolver problema. É ciência, né? Você está lá no laboratório, peraí, eu tenho uma pipeta, um bico de Bunsen, tenho duas coisas aqui, será que se eu misturar vai explodir? Né? Não explodir para se machucar, mas tem uma curiosidade, né? Então o game, quando você está no labirinto, você fala, ou eu vou para cá, ou eu vou para cá. Você já está mexendo com possibilidades, né? Isso é algo tão forte, presente, e algumas instituições midiáticas já perceberam isso, que jogos são feitos para cadastrar, fidelizar públicos, né? Tem a terminologia hoje gamificação, né? Que é branded content. Se aproximar de questões dos jogos, olha quantos aplicativos estão se ludificando. Existem disputas, né? No Foursquare, que o senhor gosta, né? Ser o prefeito, você está nos lugares, né? Então isso acaba atraindo a atenção. Mas se não tiver um senso crítico, as pessoas não têm esse condicionamento, o quanto é válido, o quanto é o justo valor das coisas. Para se ter ideia, a Universidade de Washington, ela fez um jogo chamado Fold It. Como? Fold It. E aí era uma molécula que você ficava brincando com a molécula, como se fosse um puzzle. Então você ficava ali, virava para um lado, virava para o outro, e então você tinha situações de sucesso e situações de insucesso. Aparentemente só um jogo que você vê na tela. Mas o que eu costumo dizer é que a tela é só a ponta de um iceberg, né? Você tem toda uma questão que acontece da tela para dentro e da tela para fora, né? Então, por exemplo, você estava ali brincando, aparentemente um jogo que se encerra em si próprio, num momento de diversão, de passatempo. Aquele jogo foi feito pela Universidade de Washington depois de algumas dezenas de anos, de mestrados e doutorados. A gente não tem mais condição de modelagem matemática para ter respostas em relação a essa proteína, a esse vírus. O que fizeram? Colocaram um jogo, colocaram como uma forma de jogo na internet para o pessoal brincar. Só que tudo que era sendo brincado era sendo monitorado. Você, ao entrar, você assinava um termo, você clicava num aceite, que tudo que estava sendo feito contribuía para uma pesquisa. Em 2 semanas, eles tinham diversas respostas que eles nunca tinham tido com dezenas de anos de mestrados e doutorados. Só que ao mesmo tempo que você estava brincando, né, porque entra um outro elemento, é a criatividade, é a diversão, né? Imagina, número ali, tem uma hora que o número também é restrito, né? Tem variáveis que a questão do comportamento e da espontaneidade não conseguem cobrir esses elementos. Mas gerou-se tantos dados e conseguiu ter uma série de respostas que futuramente vão se traduzir em questões de vacinas, novas formas de tratamento, né? E aí, obviamente, que dentro da sala de aula, esse jogo, o professor ele tem que ver como um aliado. Ele tem que entender que algumas coisas que, obviamente, que tem suas limitações, tem problemas como a Wikipédia, o próprio Google, o YouTube. Mas, por exemplo, igual, aproveitando um exemplo, quando a gente fez aquele jogo no Miss, o Quem É? Qual que era a ideia daquele jogo? Era desmarginalizar a internet. Porque se a pessoa fizesse alguma coisa ali que tivesse errado, buscasse alguma informação errada, o que ia acontecer? Não ia estar certo. Aí então você começa a criar um senso na pessoa de que a informação ela tem que ser buscada, mas tem que ter um critério para ela. E essa é a graça do jogo. Você simular uma situação, né? O jogo enquanto objeto de estudo, né? Então essa resolução de problemas, essa questão de experimentação, de ir para um lado e para o outro, né? E também a gente não pode marginalizar os jogos mainstream. Eu costumo, embora não sejam jogos que aparentemente sejam feitos para educação, são fatores que estão no cotidiano, na vida do jovem ali que está brincando. Então, no momento que você proíbe, você corta esse vínculo que você pode utilizar para quê? Até mesmo para... E tem, Tupi, alguns, você que está mais informado, assim, existem experiências interessantes no uso dos jogos na educação acontecendo nesse momento?
não digo Brasil, Estados Unidos, Europa, você que está mais... Olha, existem muitas coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, hoje em dia você tem os metajogos, que são jogos que a pessoa aprende alguma coisa jogando. Então, por exemplo, a própria questão de aprender a programar um jogo jogando. Então, toda aquela questão das linhas de código, né, da semântica do software, você aprende jogando. Então, você quer fazer seu personagem pular? Então, cria aí o código. Esse jogo não está bem feito, ele não está bem equilibrado. Como é que você faz esse jogo ficar legal? E aí o que acontece? Você tem que pôr a mão na massa. Então, você pôr a mão na massa acaba sendo uma forma de jogar. Existe um projeto muito interessante chamado... Só para nosso telespectador entender, quando alguém assiste, por exemplo, o Facebook, como você falou, né? Se alguém olhar na tela quando o Mark Zuckerberg estava mexendo, jogando e tal, sempre aparecia aquela página que todos nós enxergamos no Facebook, mas a dele tinha um quadradinho pretinho do lado, que eram os códigos. Na verdade, ele era um meta-jogador, né? Ele jogava e, ao mesmo tempo, ele estava preocupado, pensando com a equipe dele na programação do Facebook, né? Então, a programação, para quem não está acostumado, ela não aparece nas nossas telas, né? A nossa tela é o resultado daquilo que foi programado para criar as imagens, ou acessar o YouTube, ouvir uma música, ler um livro, né? Um e-reader e tal. Mas por detrás daquilo tem aquela tela feia, preta, só com umas letrinhas, né? Que são os códigos que geram tudo aquilo gostoso que a gente tem depois de pronto, né? Então, muito interessante que o Tupi está falando, né? Quer dizer, o game pode ser um grande caminho, né? Para desmistificar, para abrir para as pessoas, né? O que existe por detrás do computador, da tela do computador, do celular, né? da nova televisão que é programável, tá? O que existe por detrás? Existe essa sequência de rabisquinhos, né? De símbolozinhos, né? Que formam um programa, né? Que formam uma série de instruções eletrônicas, né? Porque hoje em dia essa é a forma que a gente processa, né? E que nos permitem, né? Usufruir de tudo que a gente está usufruindo no mundo digital a partir dessa base. E é legal o que você diz, quer dizer, talvez a alfabetização do futuro ela envolva a programação. Né? Exato. Uma metáfora muito legal também que explica isso é no filme Matrix, né? A hora que ele se reconhece como o escolhido, que ele entende, ele olha tudo e ele vê códigos, né? Então é como ele decodificasse a realidade, né? E talvez, algo que eu bato muito nessa tecla, eu falo, é importante voltar, não digo todo mundo ser expert em programação, mas entender, para conseguir decodificar esse mundo, né? Então, por exemplo, no momento que você tem toda uma classe que faz isso desde criança e uma outra que nunca viu, como essa que nunca viu vai ter senso crítico daquilo que foi feito? Vai saber o valor. Por exemplo, uma sementinha do Farmville lá no Facebook custa 10 centavos. É caro? É barato? Qual é o parâmetro que você tem para você... Ou você vai comprar um aplicativo? O que determina o preço desse aplicativo? É porque você não tem? É 50 centavos. Depende, 50 centavos pode ser muito caro, né? Então, ter essa noção em relação... Conseguir decodificar essa cadeia de produção, ter esse senso crítico, né? Tem aquela frase do Che Guevara que uma nação que não sabe ler e escrever é uma nação fácil de ser dominada. Só que ler e escrever é muito além do alfabeto, né? De ler o alfa, o beta, o A, B, C. Hoje em dia são escritas muitas outras coisas. Os códigos são escritos, né? Tem toda uma semântica de códigos que são escritas, né? E aí, voltando à questão da pergunta, das iniciativas, né? Tem diversos projetos hoje que se apoderam, né, dos jogos. Tem os jogos acadêmicos, inclusive um que foi feito aqui na PUC, da professora Arlete dos Santos Petri, que ela fez o Cabu, o jogo como produção autoral de conhecimento. Então, você vai jogando a ilha que ela construiu. Então, tem toda uma história, um mistério super envolvente. O jogo está no ilhacabu.net, Cabu, né? E aí tem lá os autores. Aí você está andando, você encontra uma frase do Heidegger, do Pascal, né? Diversas universidades do Brasil estão trabalhando isso, o jogo como um objeto de estudo, né? Como é o meu caso. Então eu pego um jogo que não tem nada a ver com uma parte educativa, muito pelo contrário, é um jogo o Street Fighter, né?
Só que ele tem todo um conceito de heroísmo oriental, tem toda uma mitologia que começa audiovisual nos filmes, desde o Bruce Lee, né? Daquele herói que entra e bate em 10 na sala, mas como que aquele herói, ele acaba incorporando o princípio do herói universal também. Então, por isso que ele fica famoso, ele é reconhecido. E como eu jogando, bate em cima, pula, chuta e tudo mais, eu crio estratégias, e como essas estratégias, mesmo que orgânicas e que nascem do próprio jogo, eu posso aproximá-las da filosofia como o Sun Tzu Bin Fa, a arte da guerra. Né? Então, a questão de você saber bater, esperar, condição de condicionamento de reflexo. Né? Não que quem jogue se torne um samurai, mas que aproxime. Muito bom, vamos ver a novas gerações de samurais eletrônicos Dojos digitais. Nova Estela, Ciência e Debate, vai se despedindo. Agradecemos muito Francisco Tupy novamente conosco aqui no estúdio da TV PUC São Paulo, onde a gente semanalmente grava o nosso Ciência e Debate. Hoje tivemos o tema do game e o tema do game ligado à educação, uma área que a PUC trabalha muito e que nós esperamos que traga muitas novidades na educação. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física.